Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Propósito. Hoje o programa é dedicado ao povo. Quais são as dúvidas que a população de Salvador tem em relação ao mercado de trabalho, em relação ao comportamento, em relação a recrutamento e seleção? Respondendo a pergunta do Luiz Paulo, é muito importante que a gente tenha um currículo direcionado para a vaga que a gente está se candidatando. Às vezes, muitas vezes, as pessoas acham que um currículo padrão ele é importante. Não, nós podemos construir vários currículos e formatar esses currículos, desde que essas informações sejam verídicas, de acordo com a vaga que a gente está se candidatando. O modelo, o layout do currículo, isso vai variar muito de acordo com a área, né, de acordo com a empresa que ele está se candidatando, mas principalmente a área. Então, o que deve conter num currículo hoje? É importante que você tenha os seus dados pessoais, né? Esses dados pessoais devem vir logo no primeiro parágrafo do currículo. Então, coloque seu nome completo, coloque telefone, coloque endereço. Não é necessário você colocar documentos pessoais e não é necessário você colocar foto. Logo depois vem os seus objetivos, sua formação profissional, suas qualificações. Coloque aquelas qualificações que sejam pertinentes ao cargo que você está se candidatando. É importante também que você coloque todas as qualificações, cursos atuais. Esqueçam aqueles cursos de 1990, de 1995, de 2000, porque talvez isso não seja tão importante para a empresa. O importante é você mostrar aquilo que você tem feito e que está atualizado para que você possa exercer essa vaga. Evite colocar palavras eu fiz, eu construí, eu pensei. Todo o trabalho ele é construído na base de cooperação, na base de parcerias e de trabalho em grupo. Então, nós pensamos, acreditamos, né? Então é importante que vocês sempre fiquem atentos a colocar aquilo que é pertinente à vaga que você está se candidatando. Outra dica importante é que evitem se prolongar, né? Evitem colocar qualificações ou experiências profissionais que não tenham nenhuma importância ou nenhuma relação com a vaga que você está se candidatando. Importante também você estudar um pouco a empresa, analisar a empresa antes de você mandar o currículo, para que você conheça um pouco da cultura, da formalização, da forma como a empresa se comporta no mercado, para que você possa construir um currículo mais formal, um currículo mais tradicional ou um currículo mais dinâmico. Essa é a nossa dica. Muito obrigado, Luiz Paulo, pela sua participação. Que roupa é que eu devo usar durante o processo seletivo? Importante também, uma pergunta importante e coerente. É comum que as pessoas elas se apresentem, né? Elas apareçam num processo seletivo sem antes saber quais serão as etapas desse processo seletivo. Então, por exemplo, se você procura saber, se você busca, mesmo que a empresa não informe, é importante que você procure saber se haverá uma dinâmica de grupo. Se haverá uma dinâmica de grupo, é importante que você coloque e use uma roupa que seja uma roupa confortável, que dê a possibilidade de você participar, fazer movimentos e não se sentir constrangido. É importante também que, se não houver dinâmica de grupo, é que você procure saber um pouco mais sobre a empresa, a cultura da empresa. Mas, independente disso, é muito importante destacar que a roupa ela diz muito da nossa personalidade. Então, se você vai para uma entrevista de trabalho, é importante que você use roupas. Não precisa ser roupas muito formais, a não ser, isso vai depender muito da cultura da empresa. Se for um banco, por exemplo, é importante que você vá de terno, gravata, né? As mulheres também de roupas sociais. Mas se você vai para uma entrevista de emprego, onde uma empresa que trabalha com marketing, com comunicação, que vai participar de um processo seletivo de setor administrativo, financeiro, você pode usar uma roupa formal, né, uma roupa esporte, mas que seja uma roupa adequada para o ambiente de trabalho. Evitem exageros, mulheres, roupas muito estampadas, roupas curtas, roupas decotadas. Mulheres também evitem utilizar muita maquiagem, evitem utilizar coisas extravagantes, muito perfume, né? Isso também chama muita atenção. Para os rapazes, chama atenção também para que vocês coloquem uma camisa de manga comprida, uma calça social, um sapato social. Evitem bonés, evitem camisetas, bermudas. Por que eu estou falando isso? Como profissional da área, participando de algumas seleções, já encontrei candidatos utilizando camisa de time de futebol, bonés, mascando chiclete. Então é importante que a gente entenda, que todos nós que vocês estão aí nos assistindo, entendam que vocês estão passando por um processo seletivo. E a roupa em si fala muito da nossa personalidade. Logicamente que
com o passar do tempo, você vai analisando, você vai estudando muito mais a empresa e você vai percebendo que não precisava tanto daquela formalidade durante a seleção. Mas a gente sabe que a nossa roupa, a nossa vestimenta é um cartão de visita, é importante. Logo, você, por favor, esteja preparado para que deixe essa roupa ali organizadinha, arrumadinha, para que você possa participar tranquilamente do seu processo seletivo. Bom, essa é uma pergunta polêmica sobre as redes sociais. As empresas andam investigando a vida do candidato nas redes sociais? Eu não diria que ela anda investigando, eu diria que ela teria uma curiosidade para saber o comportamento dessa pessoa, desse candidato, diante hoje de grandes discussões sobre gênero, sobre política, né, sobre diversidade, né? Então é importante que, logicamente, que todos nós hoje vivemos num mundo virtual, tecnológico, e isso é importante, mas é importante também que a gente assuma as consequências daquilo que a gente faz diante das redes sociais. Lógico que toda empresa ela vai sim fazer uma busca prévia, não toda empresa, fazendo uma correção aqui, mas a grande maioria das empresas hoje, elas já buscam, até perguntam na ficha, né, inicial de entrevista, se você tem algum blog, se você tem alguma fanpage, se você tem Instagram, se você tem Facebook, se você tem canal no YouTube, até porque hoje o canal do YouTube também, o YouTube também é muito utilizado para a apresentação pessoal de cada candidato. Então é importante que você se coloque, se posicione de uma forma muito coerente nas redes sociais, verifique as fotos que você posta, verifique os comportamentos que você coloca, as palavras que você usa na rede social, porque isso vai interferir no processo seletivo. É importante, por exemplo, a gente destacar que já tivemos perdas de bons candidatos, né? Candidatos que foram, vamos dizer assim, foram aprovados tecnicamente, mas na parte comportamental, durante a visita nas suas redes sociais, as empresas conseguiram detectar, por exemplo, questões sobre homofobia, pessoas levantando bandeiras sobre política, isso não há problema nenhum, mas desde que não haja ofensa, desde que não haja agressão verbal, escrita, desde que não haja exposição de terceiros. Então é importante que a gente saiba que o Facebook, as redes sociais como um todo, também fazem parte do nosso currículo. Então é importante que a gente cada vez mais saiba se comportar, a gente pode emitir nossas opiniões, a gente deve emitir nossas opiniões. Aliás, isso é muito importante, você se colocar diante das questões hoje que estão mais discutidas sobre violência, sobre diversidade, né, sobre questão de gênero, sobre política. Isso fala muito sobre você. Mas não esqueça, não precisa você agredir, não precisa você diminuir, não precisa você se expor de uma forma desnecessária nas redes sociais, porque as consequências elas podem sair muito caras diante de um resultado de um processo seletivo. Rosana, que bom ter você participando aqui do nosso programa. Então você está insatisfeita, mas eu posso dizer para você que não é só você não, tem muita gente insatisfeita com o que anda fazendo. E aí eu vou fazer uma analogia aqui com o nome do programa Propósito, né? Porque na verdade hoje as pessoas que andam insatisfeitas com o que estão fazendo no ambiente de trabalho, muitas vezes não tem relação com o seu propósito. Vou dar um exemplo para você. Toda vez que a gente coloca o dinheiro à frente daquilo que a gente deseja, que a gente quer, que a gente precisa, eu acho que isso atrapalha muito o que a gente tem realizado nas organizações. O dinheiro é ótimo, ele paga as nossas contas, ele proporciona muitas coisas boas como passeio, lazer, né? Mas ele não deve estar à frente do seu propósito. O trabalho ele precisa ser uma realização pessoal e profissional. Então perceba se o que você está fazendo hoje, ele não está relacionado diretamente à questão salarial, à questão do dinheiro. Isso pode estar impactando e está impactando a vida de muitas pessoas. Isso tem causado muitos transtornos, como inclusive depressão. Então é importante que você procure ver o que você gosta de fazer, independente do dinheiro. O dinheiro ele vem em consequência daquilo que a gente produz. Hoje se fala muito de produtividade. Então hoje o trabalho a gente ganha em cima daquilo que a gente produz. Então não necessariamente a gente está falando da era industrial. A gente está falando hoje, por exemplo, do pensar, né? Do criar, do inovar, de construir projetos e apresentar projetos. A gente esquece muito, na verdade, de agradecer. E a gente pede muito.
A gente pede e não agradece. Então perceba se realmente o que você está fazendo é de fato aquilo que você gostaria de fazer e não tenha medo de arriscar. Hoje um grande perfil, uma grande característica hoje de um empreendedor é arriscar. Quem sabe você não seja uma grande empreendedora, porque todos nós temos dentro de si uma característica de empreendedor. E uma grande característica, mas que muita gente tem medo, é o arriscar. Então assim, não coloque o dinheiro à frente daquilo que você faz. Coloque o amor, coloque o propósito, entenda qual é a relação, qual é a relevância do que você faz hoje para o universo, para as pessoas, mas principalmente para você. Então, Fábio, seja bem-vindo. Há sempre um bom momento para pedir aumento salarial. Não existe um melhor momento, pior momento, mas eu sempre digo que quando a gente vai pedir, quando a gente vai solicitar um aumento salarial, é preciso que a gente apresente também aquilo que a gente tem entregue, que a gente tem feito, aquilo que a gente tem produzido, aquilo que a gente tem construído. Uma grande dificuldade que as pessoas têm e um grande dificultador hoje na solicitação, no pedido de aumento salarial, é sempre justificar questões pessoais. Logicamente que a gente não vai deixar isso de fora, né? Então, porque meu filho está na escola, porque o meu filho está doente, porque a minha esposa ou meu esposo estão desempregados. Logicamente, isso não vai fazer com que nenhum gestor, nem com que a empresa, ela te dê um aumento salarial por essas questões. Ela vai pedir justamente que você se planeje, né? Isso são questões que fogem da alçada da empresa, que não tem controle sobre isso. Todo mundo está suscetível a passar por um momento de dificuldade pessoal. Mas o mais importante é que você, ao solicitar um aumento salarial, é que você apresente de fato aquilo que você tem feito desde que você ingressou na organização. Projetos, ideias, né? Compartilhamentos, vamos dizer assim, aumento de produção, né? Desenvolvimento de pessoas, o seu próprio desenvolvimento, aquilo que você tem feito de investimento em educação, em treinamento, em capacitação e de que forma é que isso tem sido devolvido para a organização. Então, todas as vezes que você for solicitar um aumento salarial, prepare, né, gráficos, prepare argumentos que sejam argumentos fundamentados para que esse aumento realmente, de fato, possa acontecer. Agora, não existe um melhor momento ou um pior momento. A gente vai falar, talvez essa sua pergunta esteja relacionada a essa crise, né? Mas isso independe muito, tá? Se você realmente é um funcionário engajado, que está em conexão com a empresa e que você vem apresentando resultados, esses seus resultados refletem no resultado da empresa também. Então, sendo uma empresa justa, sendo uma empresa que reconhece o valor do seu funcionário, é possível sim. Boa sorte para você. Então, Ayla, bem-vinda ao programa. Pergunta importante, é um momento que todo mundo está enfrentando aí. Acho que vou serei demitido e o que é que eu devo fazer? Bom, eu sempre digo para os meus clientes, para os meus coaches, para as pessoas que passam, né, que conversam comigo nas palestras, nos treinamentos, que a gente acredita, que eu acredito, né, que todo mundo precisa acreditar nisso, que não existe uma empresa ideal, não existe uma empresa que seja para a vida toda. Isso aconteceu muito na época dos nossos pais, dos nossos avós, né, que ingressaram no primeiro emprego e por lá se aposentaram. Hoje o mundo está muito competitivo, as coisas estão mudando muito rapidamente, a tecnologia está aí. Então o que eu digo para você é o seguinte, não espere, nem você nem ninguém, achar que será demitido. Né? Comece a trabalhar, comece a planejar. A gente fala hoje de multitalentos, a gente tem falado muito hoje de multitarefas, né? A gente tem falado muito hoje sobre a questão emocional, das múltiplas emoções que a gente demonstra nas organizações e que a gente demonstra também no nosso convívio do dia a dia. Então é preciso que você esteja sempre se qualificando, é preciso que você esteja sempre se preparando, vendo no mercado de trabalho como é que você está posicionada, participando de processos seletivos. Eu particularmente não tenho nada contra quando alguns funcionários, quando eu fazia parte de organizações, quando os meus funcionários diziam que iam participar de processos seletivos. Eu acho que isso é muito válido, né? Coloque em prática atividades e ações na empresa que você trabalha que não necessariamente estejam relacionadas com a sua atividade rotineira.
né? Então isso é uma forma de você empreender, é uma forma de você criar, é uma forma de você inovar, é uma forma de você ter uma visão sistêmica da empresa. Isso lhe dá uma oportunidade muito grande de abraçar outras oportunidades que possam surgir. Então, assim, quando você está pensando, quando você pensa, eu acho que eu vou ser demitido, me dá a ideia de que isso está muito próximo, mas a gente não precisa esperar isso acontecer, eu achar que eu vou ser demitido, né? Então, a ideia é que, desde que você entre numa organização, até os dias atuais, que você venha sempre construindo uma carreira paralela, que você venha trabalhando outras habilidades, que você saia dessa zona de conforto e que você descubra dentro de você aquilo que você faz e que você faz também e faz muito bem, mas que não esteja ligado diretamente ao seu ambiente de trabalho. Isso é muito importante, ok? Muito obrigado pela pergunta e participe sempre. Acabamos de responder uma pergunta aqui anterior sobre multitalentos, múltiplas habilidades. E aí eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, com essa nova lei trabalhista aí, as empresas elas têm dado oportunidades, alguns dizem que elas têm se aproveitado, mas eu digo que elas têm dado oportunidades para que a gente possa realizar outras atividades que não estavam no escopo, ou não estavam no contrato quando a gente entrou, quando a gente ingressou na organização. Então, quando você me pergunta assim, eu tenho realizado outras atividades que não fazem parte do meu escopo de trabalho ou que não estão relacionadas à minha atividade. Ora, é importante que você analise muito de que forma é que isso tem acontecido. Então, por exemplo, se você é contratada para realizar atividades internas da empresa e você começa a realizar atividades externas, realmente isso dificulta um pouco e isso pode dar uma causa trabalhista, né? Até porque isso não estava acordado, isso não estava combinado, você está fora do seu ambiente de trabalho, você está correndo riscos. Mas eu acredito que se você está no ambiente de trabalho e você possa, por exemplo, fazer um job, fazer uma rotatividade, um rodízio dentro da organização, cobrir férias de um colega, de uma outra área, que não é exatamente a área que você trabalha, que você possa ajudar, planejar e organizar algumas outras atividades que não são suas naquele momento. Isso abraça assim, isso dá uma margem muito grande para que você se qualifique, para que você tenha outros conhecimentos e crie, né, e aprimore outras habilidades que você até então não tinha conhecido. Então é importante que a gente pare um pouquinho e saia vamos dizer, daquela fala que a gente tinha antigamente, né? Ah, isso não está dentro do meu ambiente de trabalho, não está dentro do meu escopo e eu não vou fazer. Se agrega a você, se não coloca a sua vida em risco, se não coloca a empresa em risco, né? Se não há nenhum tipo de relação de reclamação trabalhista, se foge de tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que vale a pena, eu acredito muito que vale a pena você se abrir para o novo, conhecer novas áreas. Acho que até mais importante é você criar uma habilidade de você mesma, né, se oferecer, de você mesma sugerir que de vez em quando você possa, né, estar inserida em outros ambientes, em outros setores, para que você possa conhecer um pouco e ter uma visão sistêmica da organização. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso, pelo contrário, eu vejo ganhos. Então, sucesso para você, boa sorte e participe. Hoje o mercado está confuso, as pessoas estão preocupadas, nível superior, investimento alto, pouca oferta de vagas. E aí as pessoas têm me perguntado, eu sou formado em administração, sou formado em direito e vou trabalhar em uma outra área que não tem nenhuma aderência ou que não tem nenhuma relação com a minha formação. Isso está certo, isso está errado? Olha, eu acho que não tem nem certo nem errado. Agora eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre o investimento que a gente fez, se aquela formação realmente, de fato, é aquilo que a gente gosta de fazer, que foi o nosso propósito, se é realmente, de fato, aquilo que a gente quer desempenhar. Acho que vale a pena a gente esperar, vale a pena a gente se aprimorar, continuar estudando, educação continuada, para que a gente consiga encontrar uma área específica para aquilo que a gente se propõe. Eu sempre fico questionando os meus alunos, os meus clientes, quando eles dizem assim, professor, eu estou me formando, mas se o senhor souber de qualquer vaga, o senhor me fala, porque eu vou me candidatar, porque eu preciso trabalhar. E aí eu pergunto para ele assim, qualquer vaga de fato vale para você? Será que o que você está fazendo, o investimento que você está fazendo aqui nessa formação, será que vai valer a pena? Será que não dá para você se qualificar um pouco mais, você esperar um pouco mais?
A gente sabe que a dificuldade é grande, a gente sabe que o desemprego tem aumentado, mas é importante que a gente também tenha um pouco de paciência, espere, se qualifique, tenha comportamentos adequados, se prontifique, se mostre cada vez mais de forma positiva nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, porque isso vai acontecer e essa vaga vai aparecer. Eu não sou muito a favor de que a gente tenha uma formação, faça um investimento e que a gente assuma e vá para qualquer área e assuma qualquer vaga. Eu acho que a gente tem que correr, a gente precisa ir atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha. E é isso que eu desejo a vocês. Muito sucesso, boa sorte. A gente se vê no próximo programa. Quero agradecer a João aí pela participação e agradecer a vocês que participaram. Vamos fazer mais programas assim, com participação do povo, para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo, quais são as angústias, os anseios, e próximo domingo a gente está de volta. Muito obrigado.